Olá, amigos da Ferrovia e Sociedade, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor Pires Venkowski, estou mais uma vez aqui para falar sobre a história das ferrovias brasileiras. E também para responder aquela pergunta, por que o Brasil é um dos países mais atrasados com relação ao transporte ferroviário de cargas e passageiros? Neste 47º episódio, eu vou estar falando com vocês sobre heranças e culturas. Nós sabemos aí que as ferrovias brasileiras possuem mais de 150 anos de história, né? E de uma certa forma, o que a gente pode fazer com essa história? Como que a gente pode tratar disso? Como que a gente pode utilizar essa história em favor de alguma coisa maior, de alguma coisa mais interessante com relação às ferrovias brasileiras, né? E de uma certa forma, quando a gente volta um pouco lá na década de 90, com as privatizações das ferrovias brasileiras, né, da Rede Ferroviária Federal, SA, da FEPASA, o que a gente verificou naquela época? Que de uma certa forma, né, quando uma novidade procura se impor, ela procura geralmente esquecer um pouco do passado. Ela começa a destacar que a novidade é melhor, é mais moderna, é mais interessante, e ela acaba, de uma certa forma, apagando um pouco o passado e, como eu coloquei aqui, né, ela começa a eliminar uma série de reminiscências e remanescências. Então ela começa a esquecer um pouco do passado e falar, olha, o presente é muito mais interessante, né? Então, de uma certa forma, né, não é só a questão assim, das imagens, daquela psicosfera que eles estão procurando alterar, mas eles também procuram eliminar todas aquelas heranças, né, materiais e imateriais que tinham utilidade no passado e hoje não tem mais utilidade. Então essa é uma mudança muito grande que aconteceu ali a partir das privatizações, né, um movimento muito grande de alteração de uma psicosfera, e eles acabaram interferindo bastante aí na história, né, procurando esquecer um pouco da história e dizer que a nova história se constrói a partir de agora. Então a gente verificou aí que como é que foi feito, né, ou como é que é feita essa eliminação das heranças, né, principalmente aquelas heranças materiais. Então vocês estão vendo aqui a foto de uma locomotiva muito importante aí do Brasil, do período da eletrificação das ferrovias paulistas, né, em Araraquara, em 2016. Então nós tínhamos ali uma série de equipamentos ferroviários nos pátios de Araraquara em 2016, e depois, em 2020, ali elas foram praticamente cortadas inteiras e vendidas como sucata, né? Então essa é uma prática muito comum hoje em dia de eliminação das heranças com relação às ferrovias brasileiras, né? E também, né, claro, a partir das privatizações, né, qual foi a nova ordem, qual foi aquela mensagem que o governo e as empresas, de uma forma geral, queriam passar para a gente, né? Então, de uma certa forma, essa privatização ela tinha já como objetivo muito importante aí de atender a nova ordem que foi imposta ao Brasil na década de 90, que é a de exportação de commodities, né? Principalmente minério e soja. Então, essa aí foi uma mudança grande aí que começou a se impor, uma história nova que começou a se impor, e que acabou apagando um pouco da história das ferrovias brasileiras do passado, né? Então, de uma certa forma, uma série de ações foram realizadas aí para rearrumar ou contornar essas heranças, né? Então, uma nova ordem se colocou e depois eles começaram a trabalhar para eliminar todas aquelas heranças que foram deixadas aí, né? E é claro que eles olharam muito para facilitar a operação das ferrovias e não necessariamente para cuidar da herança, da história, né? Então, uma das coisas que eles fizeram, né, nessas privatizações aí foi a eliminação do transporte de passageiros. Então, esse assunto nunca mais voltou a ser discutido, né? É um serviço importante para muitas cidades, principalmente do interior do estado de São Paulo, né? Mas esse transporte de passageiro de longa distância nunca mais voltou a ser discutido, né? Só agora, recentemente, que existe essa discussão com relação ao transporte ferroviário, né, que é o TIC, Transporte Intercidades, né, que está sendo discutido agora, mas
Nos últimos 30 anos esse assunto aí praticamente ficou parado, né? E é claro que também muito pouco se falou aí sobre o que fazer com esse patrimônio ferroviário que ainda existe, né? Nós temos aí um patrimônio distribuído por todo o país, aí, em todos os pátios ferroviários, nós temos uma grande quantidade de equipamentos aí e pouco se discute o que fazer com isso, como que isso pode ser utilizado, né? E daí, olhando um pouquinho para as viagens, aí, quando a gente viaja pelo Brasil, né, a gente depara com situações como essa aqui, né, uma estação ferroviária de uma cidade importante do estado de São Paulo, que é Matão, que está abandonada há muito tempo já, e hoje serve como moradia para desabrigados, né? E também aqui uma estação em Taquaritinga também, que vocês podem verificar que ela recentemente ela foi utilizada aí pelo poder público e depois foi abandonada novamente, né? Então nós temos um patrimônio muito grande aí que está abandonado e nós não temos até hoje uma definição clara do que fazer com tudo isso, né? E daí, né, voltando um pouquinho aqui também sobre a privatização das ferrovias brasileiras, o que a gente observou também, né, não é só essa questão da materialidade, né, mas de uma certa forma toda aquela cultura ferroviária que foi construída no século XIX, século XX, ele foi praticamente já esquecido, né? Então nós perdemos também uma cultura ferroviária que foi construída aí por quase 150 anos, né, e hoje a cultura ferroviária é totalmente diferente, né? Nós não temos aí o tratamento da história, o tratamento que existia no passado, né? Então nós temos aí um fim de uma cultura ferroviária, uma construção de uma nova cultura, né? Então, de uma certa forma, só para fechar um pouco esse episódio, né, o que eu queria destacar para vocês, né, é que a cultura ela é uma das ferramentas mais importantes aí para desenvolver o setor ferroviário no presente. Então, ao contrário do que se possa imaginar, né, da gente querer apagar um pouco da nossa história, esquecer da nossa história, nós deveríamos, ao contrário, né, nós deveríamos usar a história em favor do desenvolvimento do setor ferroviário do presente, né? E isso é claro, né, eu vou apresentar em outros episódios aqui, isso é realizado no mundo inteiro de várias formas, né, com coisas muito interessantes, né, mas no nosso país, infelizmente, nós não sabemos ainda como tratar exatamente dessa questão da história que nós temos aí de mais de 150 anos das ferrovias brasileiras, né? Bom, vocês sabem que eu gosto muito de sempre estar trazendo aqui para vocês livros, né, ou sites, ou alguns conteúdos importantes aí sobre a história das ferrovias, até para vocês poderem estudar, para vocês poderem se aprofundar em vários assuntos, né? E o que eu trouxe para vocês aqui é um serviço de disponibilização de fotos que eu criei nos últimos 10 anos aí, que é a Ferrovia Sociedade, que é um serviço do Flickr, né? Então ali eu tenho vários álbuns aí de viagens, né, que eu realizei aí nos últimos 20, 30 anos. Então é uma coleção de fotos aí com mais de 11 mil fotos. Então vocês que às vezes não têm tempo ou não têm condições de fazer viagens, mas por essas fotos aqui vocês vão poder fazer grandes viagens e também conhecer um pouco das ferrovias brasileiras e também de outros países, né, dos Estados Unidos, da Europa, do Japão. Então vocês vão poder conhecer bastante através dessas fotos aí como é que funciona a ferrovia em vários países, inclusive no Brasil, tá? Então nós temos ali fotos, vídeos, são todas as viagens que eu faço, eu sempre procuro guardar através de álbuns nessa conta do Flickr que eu tenho há bastante tempo já, tá? Bom, vocês também sabem que eu gosto de passar algumas atividades para vocês. Então, nesse episódio, eu quero que vocês pesquisem no Google ou no Google Maps como é que está a questão do patrimônio ferroviário no Brasil. Principalmente aquele patrimônio perdido, escondido, né, que a gente às vezes não sabe que existe, né? Então, vocês podem observar, por exemplo, né, quando vocês entram no Google Maps, vocês colocam ali pátios ferroviários ou terminais ferroviários, vocês vão achar no Brasil uma série
de áreas ali que tem uma quantidade enorme de vagões, de locomotivas, de prédios ferroviários abandonados, de estações ferroviárias. Então procure pesquisar, que vocês vão achar muitas coisas interessantes aí, que estão abandonadas, mas poderiam ter uma destinação um pouco mais nobre, aí, principalmente para desenvolver o setor ferroviário do presente. Tá? Muito bem, então nós chegamos aqui ao final do 47º episódio. Fique agora com o vídeo que nós reservamos para vocês.